Por essa causa me ponho de joelhos diante do Pai, de que toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior. Digam todos glória a Deus. Versículo 17. E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Querido Jesus, que nessa noite o nosso coração, os nossos ouvidos e o nosso espírito esteja cativo à tua voz e às tuas revelações. Que nós venhamos, Pai, sermos conduzidos a águas profundas de revelações, para que sejamos livres e libertos de tudo aquilo que nos afasta da tua vontade e do teu desejo, teu querer para cada um de nós. Nós te agradecemos por essa noite, em nome de Cristo Jesus. Hoje quero trazer algumas revelações para você a respeito de oração. Por que os homens não oram? Por que as pessoas não têm prática de oração? Eu digo para você que no melhor momento da igreja, o diabo conseguiu implantar uma guerra e conseguiu vencê-la. Por que a igreja de 30, 40, 50 anos atrás era uma igreja que carregava em si como um estilo de vida a oração? E qual era o resultado dessa igreja? Uma igreja de homens e mulheres fervorosos, uma igreja que buscava santificação, homens e mulheres que resolviam suas coisas no joelho, homens e mulheres que resolviam seus problemas chorando aos pés de Jesus, homens e mulheres que tinham como característica de vida simplesmente olhar para o Senhor e ver nele tudo aquilo que era necessário para uma aceleração, desenvolvimento, como resposta, como tudo que era necessário. E aí, aproximadamente uns 40, 50 anos, o inimigo encontrou uma brecha. E esta brecha era justamente tirar a atenção, reter a atenção do homem, a percepção do homem, que antes era totalmente voltada para os pés de Jesus, agora ela se tornou atraída para muitas coisas. E a igreja, quando estava nessa euforia, nessa alegria de que agora estávamos crescendo, se desenvolvendo, transicionando, a tecnologia avançando, a igreja alcançando a internet, a televisão e por aí vai, de repente nós começamos a perder as mensagens essenciais. Oração, renúncia, santificação, vida para com o Senhor. E aí o evangelho foi trocado e as mensagens que foram dadas ao homem foi justamente mensagens que agora já não exigia mais do homem aquilo que sempre foi o segredo para todos os grandes homens. Você pode comprar o livro que você desejar na sua vida a respeito de vida para com Deus, de santificação, de ministério, de propósito, do segredo dos grandes avivalistas, dos grandes homens de Deus, mas só um segredo desde a fundação do mundo que você pode buscar e ter a certeza que você alcançará a resposta é através da oração. Só que é algo que exige de nós, primeiro, antes de mais nada, um batismo que o Senhor deseja para a vida do homem, que faz com que ele abra mão de si mesmo. A oração, ela tem esse papel, fazer com que você abra mão de si mesmo, das suas vontades. A oração, ela vem e muitas das vezes você não consegue orar, não é porque você não quer ou não tem forças, é porque havia um peso sobre os discípulos que já nos mostra que no Getsêmani, aquela mesma atuação que acontecia naquele lugar estava sobre eles e que hoje está sobre muitos.
o cansaço, os olhos pesados, se torna cansativo orar. Eu levo para o lado literal, quando Jesus volta por 3 vezes e diz assim: Pedro não pôde sequer por 1 hora vigiar ou por 1 hora orar. Eu levo que Jesus estava literalmente falando: Pedro, 1 hora seria suficiente que você vigiasse comigo. Então a oração nunca será algo fácil, mas existe alguns porquês dos homens não terem constância na oração. A oração, ela é tão necessária para a nossa vida, que quando nós entendemos o porquê que os homens não oram, a primeira coisa, porque não há causa para isso. O texto que nós lemos diz assim: por essa causa eu me ponho de... Por que Paulo se colocava de joelho? Porque havia uma causa, havia um propósito. Havia algo que levava os seus joelhos ao chão, ainda que ele estivesse cansado, ainda que ele estivesse passando por naufrágio, fome, nudez, ainda que ele estivesse em meio à adversidade, os joelhos de Paulo precisavam estar ao chão por uma causa. Dificilmente se ora sem causa. Quando você vê alguém que não consegue se posicionar em oração, é porque não há uma causa específica para isso. Nós fomos ensinados a orar uma oração que muitas das vezes não passa do teto, que é aquela oração de necessidade. Geralmente as pessoas tiram tempo para orar quando estão em campanha de oração. Isso nem deveria existir. Jesus nunca fez campanha de oração, porque a oração é estilo de vida, não é uma forma de barganha para se alcançar alguma coisa. Quem está comigo? Então a oração não deveria ter campanha de oração, não deveria, a oração tem que fazer parte do homem, está inserida no espírito dele como um estilo de vida, onde ele vai orar porque ele reconhece o poder que há na oração. Mas a ausência dela traz consequências, catástrofes, que muitas das vezes são irreparáveis. Há nações hoje padecendo, porque foi tirado delas o manto de oração, elas rejeitaram o espírito de oração, e a falta de temor tem esse poder. Quando se encerra o temor no homem, o espírito de oração é resistido. Homens que não temem, não oram. A igreja que deixa de temer ao Senhor é uma igreja que deixa de orar, porque agora ela foca nas grandes produções, ela foca na tecnologia, nos grandes telões, ela foca na iluminação, ela foca em tudo, mas ela esquece que o que mantém uma igreja como organismo vivo, funcionando na sociedade, tendo poder de voz, tendo ungido sobre ela na terra, é a oração. A oração faz você e a igreja de Cristo ser reconhecida sobre os céus e ter testemunho diante do Senhor. Não é uma placa grande ou um quarteirão inteiro que pertence a tal igreja. Quarteirão não dá testemunho no céu a respeito de igreja. Megatemplos não dão testemunho no céu a respeito de igreja. As grandes produções ou os grandes estádios cheios não dão testemunho nos céus de uma igreja. O que dá testemunho nos céus de uma nação, de um povo, de uma igreja, é uma igreja, uma nação e um povo que ora. Eu quero ver quando nós vamos começar a ter, não campanhas de oração, mas shows, que chamamos hoje de show gospels, quando aquele cantor, em vez de cantar, ele colocar todo mundo de joelho e clamar pela nação brasileira, clamar pelas suas próprias vidas, clamar por um avivamento. O avivamento tarda, não é porque Deus está o retendo nos céus, nas dimensões. O avivamento está tardando porque a geração que clama, a geração que busca e consegue acessar os céus, ela foi tomada por aqueles que não oram. Só que o avivamento ele é gerado em meio ao caos, e esse caos chegou ao extremo de tal maneira que eu digo para você, nós estamos sendo acelerados a voltar a uma vida de oração, para que nós possamos ser livres naquele dia. O Senhor tem guardado as nossas vidas do dia mau, amém? Porque nós estamos buscando nos voltar, não por mérito próprio, mas porque o Senhor tem nos convidado para voltar ao tempo da origem.
aonde homens clamavam, aonde homens oravam, aonde homens buscavam diante do Senhor a santidade, buscavam seus corações serem restaurados por tudo aquilo que tem o poder de trazer para o homem originalidade do reino. Então, a oração só é possível para o homem quando existe uma causa específica. E geralmente a causa sempre é pessoal, egocêntrica. É a pior causa. Oramos porque queremos uma casa, oramos porque queremos um carro, oramos porque queremos cura, oramos porque queremos isso, oramos porque queremos aquilo, mas deixamos de orar por almas. Eu nunca orei por agenda na minha vida. Eu nunca orei para Deus me dar uma igreja ou para Deus me dar alguma coisa específica relacionada a bens materiais. Mas eu sempre clamei ao Senhor. E até hoje, pelas madrugadas, a minha oração ao Senhor é sempre específica. Senhor, que eu não entristeça a Ti, que eu não esqueça quem o Senhor é, que eu viva o meu propósito sobre a terra. Deus, que eu não venha negligenciar aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Senhor, me dá almas. Senhor, lembre-se sempre de uma coisa, você não precisa de uma agenda para ganhar almas. Você precisa de um propósito para ganhar almas. Você precisa ir aonde outros não vão, precisa fazer o que outros não fazem, precisa se comportar como outros não se comportam. Os homens passaram a trocar o lugar da oração por qualquer coisa. Eu digo para você, eu tenho um temor muito grande dentro de mim. E não estou criticando esses homens, cada um sabe o calo que tem. Mas eu sinto uma dor no meu espírito quando eu vejo homens que têm agendas do dia 1º ao dia 30 do mês. Eu já disse isso aqui, porque eu me pergunto quando é que essa pessoa ora, quando é que essa pessoa lê a Bíblia, quando é que essa pessoa chora diante do Senhor, quando é que ela se coloca aos pés de Jesus, quando é que ela tem tempo para a sua família, quando é que ela tem tempo para realmente entender que não existe ministério grande sem que ele seja pequeno, sem que ele seja humilde, sem que ele seja alguém que faz com que o coração de Cristo seja manifestado sobre a terra. E hoje nós temos pessoas que buscam status, que buscam fama, que buscam tantas coisas, mas esqueceram do lugar de origem, o lugar que restaura, o lugar que liberta, o lugar que transforma, o lugar que tem o poder de fazer com que os homens e as mulheres voltem à origem daquilo que Deus deseja para o homem. Então, a primeira coisa que precisa haver em um homem e uma mulher que deseja ter uma vida de oração, uma causa. E a causa não pode ser sua. Ela tem que ser do seu pai. Ela tem que ser do reino. Ela tem que ser do Senhor. Ela tem que ser dele. Você tem que olhar e clamar por aquilo que agrada ao Senhor. Jesus, no Getsemane, diz: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Mas olha a oração de Jesus. Não seja feito conforme a minha, mas, ou seja, Deus, eu não te peço por mim. Eu peço para que a tua vontade se cumpra. Eu peço, a causa agora é a tua vontade. Se não há como me livrar da cruz, me livrar desse cálice, desse propósito, então eu desejo a tua vontade e não a minha. Se orássemos assim, alcançaríamos lugares muito mais rápidos do que estamos alcançando. Porque às vezes nós somos ensinados, incentivados a buscar por tantas coisas, mas esquecemos. O segredo não é o que você alcança, é o que te mantém ali. Você pode alcançar riquezas e não se manter nelas porque elas não foram justas, não foram geradas em Deus e elas não são uma prioridade para Deus. Você pode alcançar um ministério que faz cruzadas, grandes avivamentos, cultos cheios, lotados, mas tudo isso, tenha certeza de uma coisa, não é o segredo. O segredo é que aquilo que Deus te confia vem também com a responsabilidade de guardar, de blindar, para que você não perca o que o Senhor te entregou. Tenho uma notícia para vocês. O Senhor está nos dando a oportunidade de alguma maneira contribuir com o Nordeste. Diga glória a Deus. Dia 30 de março eu vou estar no Nordeste. E ontem, na madrugada, o Senhor começou a trazer no meu espírito um sentimento.
Você vai plantar no Nordeste, você vai trazer refrigério para um povo específico lá. E aí hoje eu mandei mensagem para esse pastor de lá dessa cidade que eu estarei ministrando. Eu falei para ele não, para a pessoa que contactou com a gente, falei assim para ele, conversa com o pastor, o senhor falou comigo, nós vamos levar cestas básicas para lá, e nós vamos ter um dia de evangelismo para socorrer um povo que está aí. Ele me respondeu assim, meu Deus, pastor, isso é resposta de oração. Então se prepare, mês de março, a gente vai entrar em um tempo de colheita, a gente precisa de finanças, não tem como levar a cesta básica. Então nós vamos colher finanças aqui, quem está comigo? Próximo, por que as pessoas não oram? Por falta de fé. Marcos capítulo de número 11, versículo 24. Os homens têm dificuldade de entender o princípio da fé. Diz assim, Marcos capítulo de número 11, versículo 24. Por isso vos digo que todas as coisas que pedides orando, credes receber e tê-lo-eis, ou recebereis. O que o Senhor está dizendo é que as pessoas oram, mas elas no fundo, pela falta de fé, têm dificuldade de entender que elas vão receber aquilo, que Deus deseja dar a elas aquilo. Ou seja, o Senhor repreende os mestres da lei, os fariseus, dizendo que eles oravam de forma repetitiva, pensando serem ouvidos, porque eles oravam sem fé. Eles acreditavam que a forma de orar repetidamente, muitas vezes, ia fazer com que o Senhor ouvisse a ele. Existe uma dimensão no Espírito, que é uma dimensão em que, uma vez que você acessa ela, o esforço que você tinha antes para trazer decretos sobre a terra, eles já deixam de existir. Ou seja, há uma dimensão que homens de oração acessam, mulheres de oração acessam, em que elas conseguirão trazer para a terra, gerar sobre a terra, liberar sobre a terra decretos que antes para outros seria impossível acessar, porque o poder da intimidade no mundo espiritual traz liberações que são aceleradas para você. A oração, ela deveria perder essa visão que se tem de oração ser um lugar para pedir, de oração ser um lugar para buscar, de oração ser um lugar para desejar por algo. A oração tem que ser um lugar onde teu espírito se conecta com o Espírito de Deus, para que a identidade dele venha sobre você. Eu garanto para você uma coisa: homens de ódio não oram, homens avarentos não oram, homens que têm raiva não oram, homens que carregam dentro de si sentimentos obscuros das trevas não oram, pessoas que têm o hábito de rebelião não oram, pessoas que têm uma vida de promiscuidade não oram, pessoas que têm uma vida onde elas não conseguem se render ou não conseguem se entregar ao próprio Deus, elas não oram, porque a oração, ela leva você ao lugar e à dimensão aonde o homem deixa de viver segundo as suas vontades, mas precisa haver o manto e o espírito de oração para que você se mantenha nesse lugar. As pessoas acreditam que a oração é uma vez por mês ou uma vez por ano. Como que nós viveremos uma vida santa, agradável a Deus, sem oração? 1 Timóteo capítulo de número 2, versículo 8. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar. Aonde? Levantando mãos santas, sem ira, nem contendas. Há um convite de Jesus dizendo: entra no lugar secreto, fecha a porta e lá o teu Pai que está em secreto te recompensará. Nós temos alguns níveis de orações. O primeiro nível de oração é aquele que nós transicionamos ele. Dou trabalho para o Michael. Levanta a câmera, abaixa a câmera, mexe a câmera. Existe um nível de oração. Eu vou compartilhar alguns deles com você agora. O primeiro deles é quando você se converte.
você não sabe orar. Até hoje nós não sabemos orar. E aí, esse primeiro nível de oração, quando você se converte, você começa a orar da maneira como você acredita que é certo. Então, geralmente a oração, quando nós estamos iniciando, é uma oração: Senhor, me perdoa por isso, me perdoa por aquilo, obrigado por isso, obrigado por aquilo. Só que ela é uma oração sincera. Ela não tem contaminação. Você fala o que está guardado aí dentro. Você expõe o que está aí dentro. Você expõe suas dificuldades. Você expõe suas lutas. Você expõe aquilo que dentro de você há um desejo de descobrir algo além. É aquele primeiro amor que está ligado com a oração e faz com que você clame: Deus, me dê almas, me dê experiências. Ah, Senhor, me arrebata, me batize com o Espírito Santo, me dá dons espirituais, dom de línguas, me dá unção. Ah, Senhor, sabe aquele pregador, meu Pai, que o Senhor me use daquela maneira. Eu acho tão lindo. Essa é uma oração sincera. É a primeira chama. É o primeiro nível, onde a oração ela tem sentido, ela tem verdade nela. E você percebe que são as orações mais respondidas. Essas pessoas elas recebem muito rápido as coisas. Ela se converte, meses depois, já foi batizada com o Espírito Santo, já está pregando a palavra, já está orando pelo morto, já está orando pelo leproso, já está orando pela pessoa doente. Essa pessoa ela tem resposta, porque é verdadeira a oração dela. O próximo nível de oração é o nível, depois que o homem recebe isso, ele agora chega a um lugar onde ele começa a acreditar que da autoridade que ele tem, ele pode resolver as coisas. A Bíblia nos mostra 2 discípulos, Tiago e João. Só porque os samaritanos não permitiram com que eles passassem ali, eles olham para Jesus e dizem: Mestre, se quiseres, nós vamos clamar agora para cair fogo do céu e matar todo mundo. Jesus olha para eles e diz assim: não é desse espírito. Vocês aprenderam a orar de uma maneira diferente, agora vocês já estão tentando resolver com a autoridade que vocês têm. E eu digo para você, todo profeta na terra, ele tem autoridade para fechar os céus, abrir os céus, ele tem autoridade para liberar ataques espirituais e para não fazer tal coisa. Pastor, e se eu declarar a morte de alguém, você será responsável por tal pessoa? É uma escolha sua. O profeta ele tem autoridade para isso. Mas a questão é, você está disposto a receber sobre ti o sangue de alguém que você declarou a morte dessa pessoa? Eu creio que não. E se desejar, eu te aconselho a não fazer. Porque Jesus, quando ele estava sendo preso no Getsemane, ele poderia clamar ali e centenas de legiões de anjos destruiriam a todos com estalar de dedos. Tudo seria resolvido, os soldados seriam mortos, todos. Você vê em João capítulo de número 18, olha isso aqui, gente. Eu imagino que aqui Jesus, eu vou contar um negócio aqui para você. Jesus, ele tinha que conter as palavras para elas não saírem com tanto poder de dentro dele. Então João, capítulo de número 18, nos mostra um momento que eu acho que Jesus usou um pouquinho mais forte a palavra. No versículo 6, João 18, 6 diz assim: isso os soldados que foram prender Jesus perguntaram quem era Jesus. E aí Jesus responde a primeira vez, dizendo: quando, pois, Jesus lhe disse, versículo 5, responderam-lhe a Jesus o Nazareno. Então Jesus lhe disse: sou eu. Ora, Judas, o traidor, estava também com eles. Quando, pois, Jesus lhe disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Imagina que nessa hora, Jesus disse a primeira vez: sou eu. Aí eles se fingiram de surdo. Não entendemos quem é que é ele. Sou eu. Eles caíram. Quando você vai para o original aqui, eles não se prostraram diante de Jesus, porque não tem porquê eles fazerem isso, visto que eles estavam indo prender Jesus. A palavra no original, ela traz o sentido de que, como um vento, faz com que aqueles homens sejam empurrados para trás e caem.
Então, a autoridade sobre a vida de um homem de oração, de um profeta, é muito grande. Mas ela também traz para um nível dele se comportar e se colocar justamente em um lugar em que a oração nos trata. Que é de você utilizar da sua autoridade na hora certa, mas guardar dela na hora que não é necessário. Então, o primeiro nível de oração é a sinceridade daqueles que estão iniciando. O segundo é aqueles que têm autoridade, que agora querem utilizar do clamor da oração para resolver as coisas da maneira mais fácil. Terceiro nível da oração são os homens que conseguem se alinhar com o reino dos céus de tal maneira que aí entram nesse exemplo que eu dei para você desse nosso pastor, que literalmente palavras simples, mas carregadas de poder e de autoridade. Digo amém. É a hora em que o seu espírito está tão conectado com os céus que você tem acesso àquilo que Deus está revelando e aquilo que Ele deseja fazer sobre a terra. Homens de oração, eles carregam sobre eles a nossa frase. Qual é? Quem se antecipa, quem se precipita. Isso aqui é dois tipos de homem. Os que oram, governam porque se antecipam à revelação dos céus. Os que precipitam, não oram. E por isso que eles tomam decisões pela própria vontade. Você vai ver todo homem precipitado, ele tem dificuldade de orar. Por quê? Porque a precipitação de um homem faz com que ele não tenha sequer paciência na oração. Ele trata Deus como aquele ser que precisa responder as coisas muito rápido. Ele trata Deus como ele mesmo gostaria de ser tratado, como misericórdia. Solucionador de problema. É isso aí. Isso. Aquele que resolve rápido. Não. Você decide quando orar. Deus decide quando vai te responder. Tem orações suas de 10 anos atrás que ainda não foram respondidas. Mas tem outras de uma semana atrás que o anjo já está descendo com a resposta para entregar a você. Toda oração, ela enfrenta guerras. A de Daniel não foi a única. Toda oração, ela tem que acessar dimensões de guerras, porque a sua oração, ela é como uma extensão de decretos que precisam de um hospedeiro. Todo homem que vive uma vida de oração, ele carrega sobre si responsabilidades espirituais no reino dos céus, porque a oração, o modelo da oração do Pai Nosso é: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céus. Ou seja, se você deseja que a vontade dos céus sejam atraídas para a terra, logo não pode ser a minha vontade, tem que ser a dele. E a vontade do Senhor é uma vontade que vem de encontro ao coração que se comporta na oração como realmente deve se comportar. Então os homens não oram porque não tem causa. Segundo, os homens não oram porque não têm fé. Eles acreditam que pelo fato de repetir muitas das vezes serão ouvidos e eles ficam repetindo as mesmas coisas sempre. Isso não agrada a Deus. Por mais que nós tenhamos uma parábola do juiz iníquo, quando Jesus diz assim, a palavra de Deus diz, e contou Jesus uma parábola para orar sempre e nunca esmorecer. Jesus não está se contradizendo. Ele estava repreendendo os discípulos, os fariseus, porque a oração deles não passava de um estilo de reza. Repetiam as mesmas coisas. Falavam as mesmas coisas. Repetiam porque acreditavam que seriam ouvidos, mesmo que a reza ou aquilo que eles faziam era algo que não tinha relacionamento. Era algo que não tinha verdade. Você sabe por que a oração decorada ou o decoreba da oração não tem efeito no mundo espiritual? Porque ela não carrega sinceridade. Ela não carrega a verdade. Ela não carrega em si aquilo que está dentro do teu interior. Romanos 8:26 diz, e não sabemos orar como convém, mas o Espírito nos auxilia, nos assiste em nossa fraqueza, com gemidos inexprimíveis. Ou seja, palavras que são
impossíveis de serem ditas. Por que o Espírito Santo nos ajuda a orar? Porque realmente não sabemos orar. Por que o Espírito Santo utiliza das palavras que nós não sabemos falar? Porque a oração, ela precisa ser verdadeira diante do Senhor. Você precisa aprender a ter verdades que são liberadas no lugar certo, na hora certa, para a pessoa certa. Tem coisas que eu tenho que falar ao meu pastor, mas tem coisas que eu tenho que olhar para Deus e eu não consegui falar para o meu pastor. Eu também não consigo dizer para Deus. Aí o que eu faço? Eu fico em silêncio e permito o Espírito orar através de mim. O problema é que nós fomos ensinados que para orar você precisa chegar diante de Deus e falar meia dúzia de palavras ou falar centenas de palavras que não têm poder nenhum, porque elas são só repetições sem autoridade de verdades nelas. Tem horas que você tem duas maneiras de orar e eu digo o quanto que elas são eficazes. Primeiras, lágrimas. Tem hora que as tuas lágrimas falam muito mais do que 1000 palavras. Amém? Tem horas que o silêncio se torna a maior verdade que existe no homem. Tem horas que você não precisa ficar falando, só fica em silêncio diante de Deus. E olha que isso é um desafio grande para a nossa geração. Nossa geração tem dificuldade de parar e ficar diante do Senhor. Quando a Bíblia diz, medita na palavra, medita nessas coisas, na lei, dia e noite. A Bíblia está nos ensinando um princípio que a igreja foi roubada. Silêncio. É você parar e se desconectar de tudo e ficar diante do Senhor como quem deseja receber dele. Ainda que você não sinta nada. Ainda que você não ouça um ai, mas pare e fique diante dele, em silêncio. Você sabe por que muitas das nossas orações não são respondidas? Porque o princípio de relacionamento, ele exige 2 mãos, uma de ida e uma de volta. Qual é o princípio da lei da comunicação? Primeiro você ouve e depois você fala. Quando nós nos assentamos diante de Deus, nós queremos apenas falar e Ele tem que ouvir. Nós queremos que Ele se torne obrigado a ouvir o que temos a falar. E nós precisamos aprender a falar, esperar com que Ele fale. Agora a questão é, quando Ele vai falar? E aqui eu quero trazer algo para você. Tem horas que Deus já falou e você não ouviu, porque estava ocupado com muitas coisas. Tem horas que a resposta da oração que você fez, o Senhor te respondeu, mas você não estava atento a ouvir a resposta dele. Ou você desejava ouvir algo que não era aquilo que você acreditava que ele iria te responder. Às vezes nós oramos e acreditamos, Deus vai me responder dessa maneira. E aí dele, se não me responder da forma como eu espero ouvir. E aí Deus fala algo que você não gostaria de ouvir e você fica chateado, fica triste. Você começa a acreditar que Deus tem algum problema com você porque Ele não respondeu você da forma como você gostaria que Ele respondesse. Tem horas que você vai buscar diante do Senhor e você não receberá aquilo naquele momento, porque a mesma oração que fazemos para o Senhor, ela também precisa estar acompanhada de estrutura. Tem horas que Deus não te responde porque você não tem estrutura para suportar aquilo que Ele gostaria de entregar a você por meio da oração. Digam todos glória a Deus. A nossa geração, como no início eu disse a você, o diabo ele conseguiu vencer essa guerra, tirar da igreja a vida de oração, colocar na igreja a ausência do temor, e onde não há temor, não há espírito de oração ativo, e as pessoas deixaram de orar, deixaram de buscar, a igreja deixou de reter o seu coração em Cristo, e começou a investir em muitas coisas. Eu digo a você, eu prefiro uma igreja de barro, de lona, mas que as pessoas tenham vida de oração, do que uma igreja com tecnologia, com milhares de pessoas serem entretidas por qualquer coisa, menos pela vida de oração.
Mais alguém? Você sabe, viajando por esse Brasil, eu digo a você, eu já vi o poder de Deus se manifestar de tantas maneiras na minha vida, querido, você não tem noção. Eu já vi arrebatamento, já vi pessoas ficarem apagadas por 5 horas numa reunião. Eu já vi milagres extraordinários diante dos meus olhos. Eu já vi libertações extraordinárias diante dos meus olhos. Eu já vi o mover de Deus de uma maneira assustadora sobre a terra. Mas os lugares onde mais eu vi a manifestação do sobrenatural de Deus foram as igrejas pequenas, sem estrutura nenhuma, em que eu viajei de um estado para o outro, e lá mais 10 horas de carro para chegar na vila onde havia uma igreja sem estrutura nenhuma. Eu já ministrei em lugares, queridos, onde o chão todo molhado de água, porque choveu e a chuva alagou a igreja e era gente caindo no meio daquela lama. Coisa gostosa. Era gente caída no meio daquela lama, gente molhada. O culto terminou, o povo todo molhado, mas não era que a chuva de cima para baixo, era da água que estava no chão, no piso. Então, eu já ministrei em lugares que eu olho assim e digo assim: Deus, que lindo isso. Você vê nas pessoas a simplicidade de um coração que realmente ama o Senhor, que deseja o Senhor, que tem o seu coração nas coisas mais simples e básicas, mas que agradam a Deus. Por que nós demoramos tanto para voltar para esse tempo? Por que nós demoramos tanto para voltar de novo a esse lugar? Porque é um lugar que exige muito de você. É um lugar que vai exigir da moeda mais valiosa que hoje opera na terra: tempo. Você vai ter que dar do seu tempo para Deus. Você vai ter que encontrar tempo onde você acha que não tem. Recentemente eu estava conversando com uma mulher e ela estava falando ela estava com a perna quebrada, ela estava dizendo que ela não tinha tempo para nada. Ela trabalhava em 3 empregos, saía de um e ia para outro, e um dia ela estava dirigindo com o filho dela, e ela disse que do nada ela apagou. E o carro capotou, caiu no barranco, ela quebrou a perna, e aí Deus parou ela por 8 meses. Ela falou: eu vejo o cuidado de Deus, porque o tempo que eu não tinha para Deus, o tempo que eu não tinha para minha família, o tempo que eu não tinha para parar, Deus me parou. Às vezes as pessoas parecem que precisam passar por uma circunstância, uma situação, para que elas passem a valorizar a simplicidade daquilo que Deus tanto ama. A vida para com Ele, a oração, a vida em família, coisas simples. Esses dias nós fizemos um mega piquenique lá em casa. Na região de casa tem uma região toda de grama. Aí vai a pastora Gi, João e Matias, e eu fomos para a grama. Aí colocou aquele negócio lá que faz piquenique, o pano, colocou um monte de fruta lá. Gente, talvez você olhe e diga assim: um negócio tão simples, você não tem noção. Aí quando chegou a noite, a pastora Gi perguntou: Matias, o que teve melhor no teu dia hoje? Ele falou: o nosso piquenique. Gente, ninguém foi para um parque, ninguém foi para... A gente foi para uma grama que fica do lado de casa. Você sabe, Deus ama as coisas tão simples. As coisas do original como eram antes. Porque o relacionamento de Deus para com o homem é algo que dentro de Deus existe um carinho tão grande por isso, que quando você está voltando para o lugar da oração, quando você está de novo sendo restaurado nesse espírito, você começa a ter acesso a algo que ficou retido no mundo espiritual durante séculos. Você pode ficar 4 anos, e eu não estou falando contra, você pode ficar 4 anos numa mesa, numa sala de teologia, mas só há revelações que você alcançará com os joelhos no chão, dobrados diante do Senhor. Só há revelações que você receberá quando você se voltar para Ele, se entregar a Ele. Há pessoas que só serão transformadas, não é diante de um médico, é orando.
Há pessoas que serão transformadas, não é tomando remédio controlado, é diante do Senhor orando, clamando. Há pessoas que serão restauradas da ansiedade, da depressão, da síndrome do pânico, em oração. Há pessoas que serão libertas, serão transformadas, serão livres dos cativeiros familiares, é na oração. Há pessoas que terão o seu caráter, a sua personalidade restaurada e perderão o caráter do mundo, é na oração. E por isso que o diabo luta tanto para que os homens e as mulheres não orem, e aqueles que oram sejam tirados desse lugar de governo, que é a oração. Eu garanto para você uma coisa: quem ora, para de pecar, e quem peca, para de orar. Você pode ver, a primeira característica de um homem e de uma mulher em pecado, já não ora mais. Porque o lugar da oração é um lugar de confronto. Lá você é confrontado. A oração te leva para um ambiente onde o homem robusto, o homem de dinheiro, o homem de posses, o homem de status, o homem de riqueza, precisa se render. Porque o lugar da oração é um lugar igual para todos. Desde aquele que não tem o que comer, aquele que mora em uma mansão. É o mesmo lugar. Então, ambos serão tratados da mesma maneira. Eles serão ouvidos, serão curados, restaurados, libertos, serão tratados. É no lugar da oração onde homens serão restaurados segundo a vontade de Deus para a vida deles. Então, ambos são tratados da mesma maneira, tanto o pobre como o rico, o negro, o branco, o judeu, o grego, o gentil. A oração é o lugar de restauração. E aí tem um detalhe. Deus, Ele busca um coração que ora. Um homem que ora. Uma mulher que ora. Uma criança que ora. Porque se Ele encontra disposição em uma pessoa para orar, Ele já tem uma chama sendo acesa para poder conduzir e impactar uma nação inteira. Diga glória a Deus. Nós ouvimos tanto sobre avivamento, lemos livros sobre avivamento, mas qual era o segredo desses homens? Oração. Não havia outro segredo. Não adianta você, eu vou fazer da mesma maneira. O segredo era a oração. E quando eu descobri esse segredo, eu não descobri lendo livro. Eu descobri esse segredo tendo experiências com o Espírito Santo. Primeira, eu tive uma experiência com ele, eu já contei e vou contar novamente. Estava em um culto na igreja onde eu me converti. Eu me lembro que eu disse: Senhor, eu queria tanto chegar em casa. Ali eu recebi batismo de angústia. Eu me lembro, nesse dia eu estava na igreja, e aí de repente, esse batismo, você não sabe o porquê, mas você chora de tal maneira. Alguém já deve ter passado por isso aqui. Bem, você não sabe por quê. Você não sabe, você tenta, meu Deus, por que eu estou chorando tanto? E você chora, e está todo mundo lá sério, você chorando, e você tenta parar e não consegue. Isso é um batismo de angústia. O Senhor está trazendo sobre o teu coração angústia. Ou seja, as lágrimas se tornam... Hoje eu atendi uma pessoa, ela me disse assim: pastor, faz muito tempo que eu não consigo chorar. Preciso de novo voltar. Falei: você precisa de batismo. As feridas, elas paralisam você. As traições, os abandonos. A igreja hoje é uma igreja ferida. As pessoas são feridas e elas carregam junto com ela essas feridas abertas, e muitas das vezes elas resistem à cura para essas feridas. E aí elas sempre são desconfiadas. Você percebe uma pessoa ferida quando ela é desconfiada de tudo, não das pessoas, mas ela sempre se afasta daquilo que tem poder de curar ela. Um abraço tem poder de curar. Uma palavra tem poder de curar. Uma mesa tem poder de curar. O favor de Deus tem poder de curar. E por aí vai. E aí nós resistimos a isso. E quando nós vemos, nos encontramos no mesmo lugar onde um dia a ferida nos colocou. Então o Senhor, Ele está nos chamando nesse tempo justamente para que nós sejamos restaurados em Deus, para que nos entregamos de novo a essa vida de oração que nos faz sermos conduzidos e restaurados. Vou falar um negócio aqui para você. Guarde muito isso aqui agora. Tem libertações que
que elas não vão acontecer por uma oração de libertação. Você vai ver pessoas manifestarem aquele demônio, aquela coisa feia toda lá, ela será liberta, mas ela vai continuar. Por isso que quando você olha e diz assim, esse daí vai para a igreja e não muda. Essa vai para a igreja, não... já manifestou, os demônios já foram expulsos, mas não muda, continua. É porque tem coisas na nossa vida que só serão tiradas de nós por meio da oração. Porque está ligado com o caráter, está ligado com a personalidade de Cristo, está ligado com o novo homem. Você não alcança o novo homem sem orar, porque a oração te conduz para acessar o novo homem e deixar o velho homem para trás. O velho homem odeia a oração, o velho homem odeia se render, o velho homem odeia as coisas do Espírito, o velho homem odeia a justiça de Deus. Então a oração faz com que você vá transicionando para o novo homem. O novo homem, ele busca os pés do Senhor, a oração, a justiça, a santificação. O novo homem, ele deseja que as revelações do céu sejam entregues a eles para que ele possa ser um testemunho sobre a terra. O novo homem deseja isso. O velho homem não. O velho homem, ele é o típico do brasileiro. Tudo tem um jeitinho. Quem entendeu? O velho homem é assim. Não, a gente dá um jeitinho. Como é que é? É assim. Não, a gente só nega aqui e dá certo. Não, a gente faz desse jeito. Isso é típico do velho homem. Acho que o velho homem que a Bíblia relata, eu acho que ele teve alguma influência para o brasileiro. Que a gente até carrega isso, né? Aquele jeitinho brasileiro. Uma vez eu me lembro de um homem. Ele falou assim para mim, pastor, eu me lembro de um pastor. E ele falou assim, eu vou comprar um carro. Falei, uau, que bênção, pastor. Aí eu fui e apresentei o homem que queria vender o carro para ele, que eu conhecia esse moço. Ele falou para mim, eu quero vender meu carro. Eu falei, tem um pastor que ele quer comprar um carro. Aí, eu não sabia que o pastor queria o carro, mas ele não tinha habilitação. Aí um dia, nessa transição, eu falei assim, mas você não tem habilitação, né, pastor? Seria bom você tirar a habilitação. Aí ele falou, não, depois que eu comprar o carro eu tiro. Eu falei, mas isso não é muito certo não, pastor. Aí ele disse, eu vou dar uma parte do dinheiro para ele, porque eu não tenho dinheiro todo, e aí eu vou fazer um empréstimo. Eu falei, empréstimo já não é bom. Ele falou, não, eu vou fazer no nome de uma irmã. Eu falei, o negócio está piorando, Jesus. Eu falei, não, pastor, eu não faço empréstimo, você não tem dinheiro, não compre, pastor. Não, eu vou comprar, é promessa de Deus, cuidado com esse negócio aí. Pastor, é promessa de Deus, mas ela tem um jeitinho brasileiro, não é de Deus. Não, recebi a revelação, recebi a profecia. Se tem jeitinho brasileiro, não é de Deus. Porque quando Deus promete algo, Ele tem toda, nunca esqueça disso. Se Deus prometer algo para você, Ele tem toda a responsabilidade em cumprir. E aí ele fez o empréstimo, comprou o carro, e aí ele andava com R$50, R$100. E aí, do estado onde eu nasci, tem muita blitz. Gente, vocês são privilegiados aqui, andem certo, que aqui não tem blitz, né? Eu, primeiro, nunca vi. Mas lá, gente, parece que é assim, é uma blitz a cada 3 quilômetros. Tem um. Aí você é parado em vários. Já me pararam lá. Não, aqui é outra coisa. Aí para ali. Aí você anda mais 5 quilômetros para frente de novo. Moço, mas vai me parar. Não, fica em silêncio, não lhe perguntei nada. Bora, documentação. Você fala, meu Deus, misericórdia. Aí ele andava com 50 e 100 reais. Ele sempre que chegava numa blitz, a promessa de Deus se transformou numa maldição. No jeitinho brasileiro. No espírito de velho homem. No resumo de tudo, ele não conseguiu pagar o carro e o irmão lá foi lá buscar o carro. Ou seja, a oração, ela faz com que você não tome decisões precipitadas. Eu já tive decisões, pastora Gita ali, eu já tive decisões que eu levei 4, 5, 10 anos para tomar. 10 anos. Eu falei recentemente para alguém, não me lembro quem, eu falei assim, rapaz, eu orei 10 anos para ter a paternidade do meu pastor. Meu Deus, 10 anos orando? Eu falei, 10 anos. Só para ter a paternidade dele. Aí a pessoa, meu Deus, eu quero alcançar as coisas, eu não oro nem um mês. Eu falei, pois é.
10 anos orando. Já teve projetos nossos que nós oramos 5 anos e com toda a paciência. Quando foi para o Senhor nos dar o carro que temos hoje, querido, nós andamos 1 ano e meio de ônibus, de Uber maluco. Irmão Vânia sabe? Uber maluco, meu irmão. O cara anda em alta velocidade, mexendo no celular. Então a gente saía de ônibus de casa 4 da tarde, para chegar aqui 6h30, 7 horas da noite, e sempre louvando a Deus. 1 ano e meio orando, sem problema nenhum. Só que eu digo para você, a oração, ela faz com que, além da bênção ser acelerada, ela vem da maneira como está dentro do coração de Deus. Mas a precipitação, ela faz com que você receba as coisas segundo o teu coração. Como é que eu sei que algo é de Deus e algo não é de Deus? Primeiro, se eu tenho que suprir a necessidade daquilo que é de Deus, talvez não veio dele. Porque o que Deus tem para entregar a você, Ele se responsabiliza por tal coisa. Ele se responsabiliza pelo prédio, Ele se responsabiliza pela igreja, Ele se responsabiliza pela nossa vida. Agora, é necessário que nós venhamos nos responsabilizar pela vida de oração. Caia a chuva, faça sol, caia a chuva, faça o que for, eu vou estar lá. Vou estar lá e vou orar, vou buscar. Porque isso foi o que me manteve até o dia de hoje, buscando aos pés de Cristo, buscando santidade, buscando santificação, buscando o propósito e o projeto de Deus para a minha vida. Foi isso que me fez chegar até aqui. E como é que eu vou desistir disso agora, acreditando? Não, agora eu vou contar algo para você. O maior motivo da queda dos grandes homens na terra é a ausência de oração. Começaram bem, oravam, buscavam, clamavam, lá no primeiro nível, eram sinceros. Mas depois que eles foram tendo amigos famosos, pregando em congressos com milhares de pessoas, milhões de seguidores nas redes sociais, aí eles trocaram a oração pela dancinha do TikTok. Aí você vê pastor dançando no TikTok, que lindo. Um aplauso para eles. Se eles, em vez de dançar, fossem orar, a vida deles estaria muito melhor no reino do que está na terra. Pastor, mas eles são ricos, sem tudo, queridos. Por favor, não diminua a oração. Não diminua o poder da oração. Porque um homem com riqueza, sem oração, ele é pobre. Quem entendeu? Um homem com status e milhões de seguidores que não ora, ele está sozinho. Filipenses, capítulo de número 4, no verso 6 e 7, diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Olha a revelação que tem aqui. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica. Há uma diferença entre suplicar e orar. Com ações de graças. Oração aonde você tem prazer nela, onde há alegria nela. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Queridos, a paz que excede o entendimento é para quem ora. As inquietações ou a ansiedade é justamente para roubar das pessoas esse manto de oração. Você percebe que todas as vezes que você está ocupado e preocupado com muitas coisas, você não consegue ter paz. E uma das características de alguém
que não consegue ter paz em Cristo Jesus é que ela busca resolver as coisas da sua maneira, porque ela não consegue parar diante do Senhor, porque para ela isso se torna um fardo pesado. Por isso que Mateus 6,33 diz: buscar o reino do céu e sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Tudo. Mas isso é quando você deixa de andar ansioso com muitas coisas, você deixa aquelas preocupações que nos paralisam e vai para diante do Senhor apresentar as suas petições a Deus. E as suas petições têm que ser verdadeiras. As suas petições, elas têm que, diante de Deus, estar acompanhada de ação de graça. Se nós orássemos todos os dias, a nossa vida mudaria. Amém ou não amém? A pergunta é: o que nos impede de orar? Pressões financeiras, emocionais, familiares. O que nos impede de ir diante do Senhor? Tenha certeza de uma coisa: aquilo que impede você de orar se torna o responsável pela vida que você tem. Porque a oração se torna responsável pela vida que Deus tem para você. Se você orar, se você buscar e se você se entregar a esse espírito de oração, tenha certeza de uma coisa: você vai romper muitas coisas na sua vida. Você sabe por que nasceram os grandes coaches? Você sabe por que nasceram os grandes pregadores gospels com a mensagem de alívio para nossas costas, para nossos ombros? Porque é a melhor maneira de nos fazer sentir aliviados. Eu digo para você, queridos, eu nasci para esse propósito. E recentemente Deus fez isso. Nos transicionou para o profético, para que a mensagem seja justamente para trazer para o nosso espírito o que tem poder de nos trazer de volta para Deus. Eu não estou preocupado em agradar a 1, a 2, a 3, a 10. Eu estou preocupado em viver o propósito, em trazer para a igreja a restauração que o Senhor já realizou em mim. E uma delas é a oração. Uma delas é a oração. A mensagem que você ouve hoje, eu não ouvi. De pessoas eu não ouvi. Eu não ouvi alguém falando, incentivando sobre a oração. Eu não fui conduzido à oração pela pregação de alguém. Eu fui conduzido pela oração, pelas experiências que eu vivi com o Senhor. E aí, para encerrar aquela experiência que eu comecei a contar, e eu não terminei, eu estava no culto recebendo esse batismo de angústia. Eu disse assim: Senhor, eu quero tanto chegar, na época eu morava numa kitnet, falava: eu quero tanto chegar em casa, Pai. Eu quero tanto que o Senhor esteja me aguardando, Espírito Santo lá. Eu quero tanto viver algo com o Senhor extraordinário. E aí terminou o culto, eu fiquei com o pessoal da igreja lá conversando. E eu me lembro que quando eu cheguei em casa eu tinha esquecido da oração. Queridos, quando eu abri a porta, eu coloquei a chave na fechadura e eu abri a porta daquela kitnet. A sensação é que todo o vento do planeta Terra estava dentro daquele lugar comprimido ali. E quando eu abri aquela porta, aquele vento saiu de tal maneira. Eu fui empurrado para trás. E depois, às vezes eu fico analisando as experiências que o Senhor me dá. Eu acho engraçado porque eu falo assim: Deus, o Senhor tem a maneira de fazer umas coisas que é meio... aos olhos humanos é meio incompreensível. A sensação que eu tenho hoje, lembrando daquela experiência, é que o Senhor soprou sobre mim. Aí eu fui embora para trás, o Senhor foi e me pegou pela camisa. Não, eu quero você aqui dentro. Aí, pá! Aí fiquei lá, meu Deus! Nessa noite eu bebi tanto da unção de Deus, tanto dele, que eu me lembro que eu estava lá, prostrado diante do Senhor. E na época eu dividi essa kitnet com o pastor auxiliar da igreja, que quando ele chegou, gente, eu estava lá, ele já caiu de joelho e ficou orando, e a gente ficou orando lá até altas horas, debaixo daquela atmosfera que estava lá. Então, as experiências, elas vão forjando você. Como eu disse para você, toda ministração que você recebe aqui dentro, ela tem um propósito. Ela tem propósito de libertar, tem um propósito de curar, tem um propósito de trazer restauração,
tem um propósito de alinhar você com um propósito, com o ministério. Então, nunca esqueça que as ministrações elas não são por acaso. Assim também como as experiências que você tem com Deus. Toda experiência ela tem um propósito. Uma outra característica do diabo para os homens é roubar deles as experiências. Porque se ele consegue roubar das pessoas a experiência, ele rouba das pessoas a oportunidade de receber de Deus o que Deus tem para elas. Eu vou te dar um conselho agora. Faça um propósito de oração para com Deus. Faça. Ore durante 15 minutos, 20 minutos, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Vai orando, mas vá buscando todas as noites. Você sabe aquela responsabilidade e obrigação que você tem de todo dia ir para o trabalho? Faça com Deus. Senhor, todo dia eu vou às 22 horas para o lugar secreto. Eu vou buscar a tua face, eu vou buscar a tua presença, eu vou buscar os teus pés, eu vou me prostrar diante do Senhor. Tenho certeza de uma coisa. Muita coisa na sua vida que nunca mudou até hoje vai mudar do momento em que você começar a orar. Eu digo sempre para as pessoas, a pessoa que você vê hoje, as pessoas que os filhos da casa conhecem, não tem nada a ver com o que eu fui alguns anos atrás. Eu estou falando em Deus, tá? Eu já era cristão, já pregava o evangelho, já pregava a palavra, já via milagres acontecer, sinais, a unção de Deus. Mas havia algo em mim que precisava ser transformado. Uma não, milhares de coisas serem transformadas em mim, que foram transformadas na oração.